O setor mais importante da economia brasileira está entrando em colapso e quase ninguém está comentando a respeito. No dia 12 de agosto de 2026, a Serasa Experian divulgou um resultado que deveria ter parado o Brasil. Só no primeiro trimestre desse ano, 474 pedidos de recuperação judicial foram protocolados dentro do agronegócio brasileiro, uma alta de 22% em relação ao mesmo período de 2025. Mas o número que dói de verdade não é esse. Entre os produtores rurais que atuam como pessoa jurídica, cara que tem CNPJ, um produtor mais médio para grande, aquele que a gente imagina como o grande dono da terra, nesse os pedidos saltaram 75,5%, de 113 para 196 pedidos em um único trimestre. E adivinha qual cultura apresenta maior concentração dessa lista? A soja. 137 dos 196 pedidos vieram de produtores desse grão, que é o maior orgulho do agro brasileiro, o que a gente exporta em massa para a China e o que sustenta cidades inteiras no centro-oeste. O Mato Grosso, que é uma potência agrícola brasileira, lidera o país com 135 pedidos. Depois vem Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul. E não é coincidência, o Mato Grosso sozinho, ele responde por 28,7% de toda a soja produzida no Brasil. 51,6 milhões das 180 milhões de toneladas da safra de 25-26. E aqui o que pouca gente está te dizendo, isso foi só no primeiro trimestre. E antes do temido El Niño chegar, e é exatamente sobre isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje. Porque o que está acontecendo no campo brasileiro agora é um sinal de alerta que a história já mandou pra gente uma vez e que a gente ignorou, infelizmente. Só que dessa vez o preço não vai ficar no campo, ele vai chegar no supermercado, na inflação, na sua conta do mês. Mas antes de começar, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. A maioria das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Isso é muito importante para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdo sobre economia, sobre o Brasil real e sobre o que de fato afeta o seu bolso. E bom, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira, eu vou te levar de volta para a última vez que isso aconteceu no Brasil. Segundo, eu vou te mostrar por que a bomba dessa vez é muito maior e porque o balanço das empresas gigantes do agro na bolsa já estão sangrando. E o terceiro, que é a parte mais importante, nós vamos falar sobre o que significa isso para o seu bolso. Então fica comigo até o final, porque cada partezinha desse vídeo tem a sua devida importância. Vamos lá. Para entender por que essa crise é diferente e por que ela chega numa hora perigosa, eu preciso te levar para 2015. O Brasil vivia o começo do segundo mandato de Dilma Rousseff. A Lava Jato tomava conta do noticiário. As empreiteiras gigantes começavam a cambalear e a economia já vinha desacelerando desde 2013. O clima político era bastante tenso e o econômico pior ainda. Foi nesse cenário que a NOAA, a agência americana que estuda o oceano, emitiu o alerta. Um super El Niño estava chegando. E o que veio depois foi devastador. A safra brasileira de grãos caiu 9,5% em um único ano, de 214 milhões de toneladas na safra de 14 e 15 para 193 milhões na safra de 2015 e 2016. E o estrago não foi distribuído de forma equivalente. Ele se concentrou onde mais dói. O milho foi o que quebrou. A produção nacional caiu de 84,7 milhões para 69 milhões de toneladas, uma queda de 18% em somente um ano. A produtividade despencou junto, de 5,4 para 4,4 toneladas por hectare, quase 19% de produtividade evaporada. E a soja, ela deu uma boa segurada, caiu 1,4%, de 97 para 96 aproximadamente milhões de toneladas. E a produtividade ela recuou um pouco de 3, mais ou menos, toneladas por hectare para 2,9 toneladas, uma perda aí de pouco menos de 5%. E guarda isso porque ela é importante. No último El Niño, a soja sofreu um arranhão e o milho levou um soco. E um soco no milho tem o potencial para bagunçar um pouco a economia brasileira. Porque o milho ele não é somente milho. Ele é a ração do frango, ele é a ração do boi, é a ração do porco. Quando o milho encarece, o ovo também encarece, o frango encarece, a carne encarece, o leite encarece. Tudo fica um pouco mais caro. Naquele ano, o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, fechou em 10,67%. Foi a maior inflação em 13 anos. É claro que não foi somente o impacto do milho, também teve a nova matriz econômica que levou a uma inflação mais elevada. Mas isso foi mais do que o dobro do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. E olha, a inflação cheia ela é uma média, então tem aluguel, escola, remédio, gasolina, mas a comida, que é onde o El Niño ataca direto, subiu muito mais do que a média. Para tentar segurar a inflação, o Banco Central foi obrigado a subir a Selic para 14,25% ao ano, o maior nível em quase uma década. O crédito ficou quase impraticável. As empresas pararam de investir e o consumo despencou. E o Brasil entrou na pior recessão dos últimos anos. O PIB caiu 3,5% em 2015 e caiu mais 3,3% em 2016. Somados, quase 7% do PIB foi apagado, o equivalente
equivalente ao PIB inteiro de um país como a Bolívia. E o desemprego, que estava em 6,5% no início de 2014, saltou para mais de 13% em 2017. Foi em 2016 que o Brasil bateu, até então, o recorde histórico de recuperações judiciais. 1.863 empresas entrando com pedido de RJ em um único ano. E aqui vem o detalhe que eu preciso que você guarde. Entre 2015 e 2016, o agro brasileiro absorveu o choque. O produtor estava razoavelmente bem capitalizado. A margem do produtor de soja no Mato Grosso era de uns 42% em 2014 e depois uns 31% em 2015. O agro sangrou, mas segurou o Brasil. Foi o setor que mais puxou para fora do buraco. E guarda essa informação, porque ela é o coração de tudo que eu vou te contar agora. Hoje, em 2026, a NOAA emitiu um alerta. Outro super El Niño tá chegando. O INMET e o INPE, os dois institutos oficiais que acompanham o clima do Brasil, apontam mais de 80% de probabilidade de um El Niño de forte a muito forte entre outubro e dezembro desse ano. E a NOAA americana aponta 97% de probabilidade de o fenômeno se estender até o início de 2027. Mas espera, porque fica pior. Muito pior, porque em 2015 o Brasil enfrentou um El Niño com agro forte, com margem de 31% e a inadimplência rural de 2,3%. Em 2026, o Brasil vai enfrentar o El Niño com inadimplência do crédito rural em 8,7%. Esse é o dado de julho desse ano. E aqui onde a coisa fica interessante e extremamente perigosa. E deixa eu explicar por quê. O produtor rural brasileiro está espremido entre três forças ao mesmo tempo. O primeiro, uma Selic em 14%. O crédito rural, o custeio, o capital de giro está absurdamente caro. Quem plantou nos últimos 2 anos está pagando juros que corroem a margem. O segundo, custo de fertilizante. Com a guerra no Oriente Médio, o preço da ureia, que é o principal insumo nitrogenado, chegou a bater $800 por tonelada em abril desse ano. Recuou depois para 480, mas ainda está muito acima da média histórica. E o terceiro, os preços internacionais deprimidos. A saca de soja está sendo negociada a R$ 128 na média de 2026, contra R$ 133 em 2024. 2 anos depois, o produtor vende mais barato do que vendia e ainda teve inflação. Em dólar, a saca sai a $25, o mesmo patamar de 2017. Agora deixa eu simplificar isso na sua cabeça. Imagina que você tem uma fazenda de soja no Mato Grosso. Você planta em 1.000 hectares. Para isso, você vai precisar de crédito. Aí você pega R$10 milhões de custeio com o banco. E imagina que você vai pagar o que a Selic está cobrando hoje, que é 14%. Isso significa 1,4 milhão de juros no ano. Você compra fertilizante, que agora custa 40% mais caro que 2 anos atrás. Você compra defensivos, sementes, diesel, tudo mais caro. Chega a colheita e você vai vender a soja por menos do que vendia há 2 anos atrás, porque o mercado internacional não te espera. E aí não sobra nada. E essa não é uma conta hipotética. Agora você não consegue pagar nem o custeio do próximo ano. Você vai ao banco, renegocia, não dá. Pede prorrogação, não dá. E aí entra com pedido de recuperação judicial. Inclusive, deixa nos comentários se você conhece algum produtor rural passando por isso. Se na sua região tá pesado. Eu leio todos os comentários e é importante pra gente entender o tamanho real do problema. Agora deixa eu te mostrar o dado que praticamente ninguém tá olhando. Carlos Cogo é uma das maiores autoridades na consultoria do agro brasileiro. E na semana passada, ele soltou uma projeção que precisa ser levada a sério. Segundo o Cogo, entre 45% a 50% da área plantada de soja no Brasil pode ficar sob influência direta do El Niño nessa próxima safra. E a área plantada de soja no Brasil hoje é de 48,7 milhões de hectares. Metade disso são 24 milhões aproximadamente no fogo cruzado, uma área maior que o Reino Unido inteiro. E o mercado global de milho está em déficit. O consumo mundial superou a produção. Os estoques estão em queda. Se a história se repetir, o preço do milho pode praticamente dobrar. E lembra do que eu disse? O milho caro é ração cara. Ração cara é frango caro, ovo caro, carne cara, leite caro. O dominó já começou a se mexer. E não é só o milho. O café que o Brasil produz, 38% de todo mundo, tá com os estoques mundiais nos menores níveis da história. O preço já disparou. O açúcar, que a gente é o maior exportador mundial, já opera em déficit global. Os mercados futuros de Nova York já precificam alta. Você olha o IPCA de julho e pode achar que tá tudo bem, pois a batata caiu 19%, o tomate caiu 29%, a cenoura caiu 14%. Só que se você olhar direito, tem um sinal escondido. A cebola acumula alta de 65% em 2026. O leite já subiu 2,5%, somente em julho. As frutas, 1,2%. Enquanto os alimentos de verão temporariamente caem, os que dependem da safra e clima já começam a subir. E como se tudo isso não fosse suficiente, tem mais um empurrão. O consumo
brasileiro de fertilizantes deve cair entre 10% a 15% nessa safra, porque com o custo alto e o crédito apertado, o produtor economiza no insumo. Menos fertilizante equivale a menos produtividade, uma safra menor e uma comida mais cara. Nas palavras do próprio Kogo, a redução do uso de fertilizantes amplifica o poder destruidor do El Niño. E é aí que a coisa fica perversa de verdade, porque isso virou uma espiral que se alimenta sozinha. E se você estiver pensando, ok, Evandro, tudo bem, mas isso é o produtor rural anônimo lá no interior do Mato Grosso, as grandes empresas do agro na bolsa devem estar bem, né? Errado. Deixa eu te mostrar o que os balanços do segundo trimestre acabaram de revelar, balanços que qualquer pessoa pode consultar. A Boa Safra, que é uma das maiores produtoras de semente de soja do país, negocia na bolsa com o ticker Soja3. A dívida dela saiu de 519 milhões para 848 milhões em quase um ano. Ela está quase dobrando. O Citi cortou o preço-alvo da ação e citou justamente o El Niño como um risco a ser considerado. E olha o detalhe perverso da história. A Boa Safra vende semente para o produtor rural. O mesmo produtor que está com margem apertada, que está cortando o insumo e que está entrando com pedido de recuperação judicial. Se o produtor não paga, a Boa Safra não recebe. Também tem a Minerva, uma das maiores frigoríficas do Brasil. O lucro dela despencou 57% no segundo trimestre. Queima de caixa e preocupação com a demanda da China. As ações estão despencando na bolsa. Também tem a MBRF, que é o resultado da fusão da Marfrig com a BRF. O lucro caiu 19% no trimestre e aí a gente chega no elo mais importante dessa corrente, o Banco do Brasil. O BB é o maior banco do agronegócio no país. Tem quase 600 mil produtores rurais na carteira. E o balanço que ele divulgou essa semana, referente ao segundo trimestre, escancarou o problema. A inadimplência de 90 dias no cartão de crédito pessoa física saltou de 7,12 para 14,58. Ela dobrou em 3 meses. O CFO do próprio banco, Giovanni Tobias, admitiu que isso foi um erro numa modalidade de parcelamento automático. Já corrigiram, supostamente, beleza. Mas o dado que ninguém tá olhando é outro. A inadimplência geral do banco tá em 5,61, uma alta de 165 pontos base em 12 meses. E o próprio banco disse que os principais responsáveis pela piora eram as pessoas físicas e produtores rurais. O índice de Basileia, que mede a saúde financeira do banco, caiu. As ações despencaram mais de 3% no dia do balanço. E o mais revelador, o VP de riscos do Banco do Brasil diz com todas as letras que a inadimplência das empresas médias, as chamadas middle market, que são empresas com faturamento entre 50 a 200 milhões de reais, subiu no trimestre. E a maioria dessas empresas em recuperação judicial são, nas palavras dele, empresas alavancadas sofrendo com a taxa de juros relacionadas à cadeia do agronegócio. Tá percebendo o desenho? Não é só o produtor rural que tá tremendo. É o produtor, é a empresa de semente, é a frigorífica, é o middle market ligado ao agro, é o próprio banco do país que financia tudo isso. Todo mundo interconectado, todo mundo com dívida no vermelho antes do El Niño chegar. Mas agora chegamos na revelação central desse vídeo. Em 2015 e 2016, quando o super El Niño bateu, o agro brasileiro absorveu esse choque. Ele até sangrou, mas segurou. A inadimplência rural saiu de 2,3% e bateu num pico de 5,9%. Em 2026, o agro brasileiro chega ao El Niño com 8,7% de inadimplência rural. E ele já tá sangrando antes do choque chegar. E olha o detalhe que torna isso mais assustador. A safra de 2025 e 2026 foi a maior da história, 353 milhões de toneladas de grãos. 180 milhões de toneladas de soja foi um recorde absoluto. O produtor está quebrando com uma safra recorde. Não é um problema exatamente de produção, é um problema de preço, de juro e de dívida. Os 474 pedidos de recuperação judicial do primeiro trimestre não são a crise, são o aviso antecipado dela. Não é a bomba que está explodindo, é o barulho do relógio marcando os últimos segundos. E os grandes bancos já estão vendo isso. O Bank of America soltou um relatório dizendo que as pressões climáticas do El Niño podem fazer a inflação brasileira subir em até 2% em 2027. O BTG elevou a previsão de inflação de 2027 para 4,5% por conta do El Niño. O Citi estimou que a inflação pode subir quase 2 pontos percentuais ainda esse ano. E o Itaú listou que os alimentos que mais vão subir nos próximos meses são milho, café, frutas, trigo e arroz. Todos os grandes bancos apontando para a mesma direção, todos vendo o mesmo efeito dominó. Enquanto isso, o produtor rural está sozinho. O governo anunciou a MP 1376 para a renegociação das dívidas do agro. E é um alívio de curto prazo, mas ele não traz uma solução definitiva. A própria CEO do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, admitiu que essa semana a inadimplência do agro ainda está elevada. O Banco do Brasil tem um plano safra direcionado pelo balcão dele de até 210 bilhões de reais. E mesmo assim, não dá para esperar uma normalização do segmento. Eu sei que tudo isso pode parecer meio pesado, e é por isso que a Finclass existe. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do Brasil. E na Finclass você tem acesso a cursos com os melhores professores do mundo. Tem acesso ao FinClub, a maior comunidade de investidores do Brasil, onde você pode mandar suas dúvidas diretamente para os analistas sobre qualquer tema ligado ao mundo dos investimentos e o nosso time vai te responder. E o mais importante, você tem acesso às carteiras recomendadas pelos nossos analistas: renda fixa, fundos imobiliários,
ações e ativos internacionais, cada um pensado para cenários exatamente como esse que a gente está vivendo agora. Porque se você entendeu esse vídeo, você já sabe pelo menos 3 coisas. Primeiro, a inflação dos alimentos vai voltar, e existem ativos que sobem quando a inflação sobe. Segundo, a Selic deve ficar alta por um bom tempo, e isso cria uma janela histórica na renda fixa. O terceiro, o agro é cíclico, e onde tem crise, tem oportunidade. Mas separar empresa boa de ação cara é um jogo que exige critério. A SLC tá alavancando, a Boa Safra também tá mais endividado, o BB tá com uma inadimplência subindo. Não dá para sair comprando qualquer ticker só porque tem agro no nome. De nada adianta você entender o macro se você não sabe qual título comprar, qual fundo imobiliário entrar, qual empresa selecionar dentro do agronegócio, qual preço teto pagar e qual momento para vender. Clica no link aqui na descrição ou escaneia o QR Code que está aparecendo na tela e conheça a Finclass. Você vai saber exatamente o que comprar, quando comprar, por qual preço vender e quando vender. Porque uma coisa é fato, dívida no campo hoje é inflação de comida amanhã, e a Finclass vai te ajudar a se posicionar antes disso chegar no seu bolso. Os deixo por aqui, um grande abraço e até a próxima.